Bom dia, meus queridos. Graça e paz. Mais esse dia maravilhoso que nos fez o Senhor, para aquela reflexão acerca da palavra de Deus. João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse assim, ele conversava com o seu discípulo, e no final desse capítulo, versículo 33, ele diz assim: digo essas coisas para que tenham paz em mim. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Verdadeiramente, Jesus não precisa falar muita coisa para dizer muito, né? E aqui, nessas poucas palavras, ele disse muita coisa. Ele vinha conversando com seus discípulos, momentos que antecediam a crucificação, e ali ele revelou para os discípulos o que iria acontecer, da perseguição que eles iam sofrer, que Jesus ele fala que ia ficar sozinho, que todos os discípulos iam abandonar. E por conta dessas revelações, muitos discípulos confessaram que agora realmente criam que ele era filho de Deus, porque não precisava que ninguém falasse ou perguntasse nada, que ele já sabia daquilo que estava na cabeça dos discípulos. Por isso ele chamou para essa conversa antes que eles o perguntassem. Interessante, duas coisas. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou tentar explicar de uma forma de trás para frente. Jesus diz que ele venceu o mundo. E essa vitória, ela foi uma vitória que muitas pessoas pensam que a vitória de Jesus foi no momento da cruz, que ele morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou por intermédio do Espírito Santo. Mas a vitória de Jesus, ao meu entender, não foi na morte, foi no que antecedeu a morte. Porque ele não desistiu, ele não voltou atrás do seu propósito, daquilo que ele sabia que ele precisava fazer. E ele resistiu e venceu na carne. Quando ele morreu, o Espírito Santo trouxe Jesus à vida. A morte não pôde contê-lo. Então eu creio que essa vitória que Jesus disse, e ele fala, eu venci o mundo, e ele disse isso, ele ainda estava vivo. Ele não tinha sido crucificado. A vitória do homem de Deus, da mulher de Deus, ela se consuma, né, quando a gente entende que a nossa vida vai além desse cotidiano. A nossa vida, ela só tem sentido quando nós verdadeiramente vivemos os propósitos de Deus. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perder a sua paz. Tem pessoas que vivem aí só em função do dinheiro, só em função de conquistas. Estão dizendo que conquistar coisas é ruim, é bom, mas Deus nos dá coisas não para você usar só em benefício próprio. Se Deus está abençoando, deu sabedoria em uma área, e essa área tem feito você prosperar, entenda que isso é bênção de Deus para você ajudar a outras pessoas também a alcançar alguma paz financeira. Porque não adianta ter dinheiro e não ter paz. Não adianta você viver cercado de muitas pessoas que vão te bajular por conta da sua condição financeira, do seu status, ou do que aquilo que você pode proporcionar a eles. Porque o momento que vocês não puderem proporcionar mais nada, vocês vão descobrir que não sobra nada. E Jesus sabia que muitos discípulos estavam com ele, mas no momento que Jesus não pareceria
que ia poder proporcionar nada a eles, eles iam abandonar Jesus. Foi o que aconteceu. Uns poucos se mantiveram firmes, mas muitos voltaram atrás, se espalharam por essa terra. Temeram pela sua própria vida e acharam que a crucificação seria uma derrota. Mas ali se consumou a vitória de Jesus, porque Jesus foi tentado no deserto, isso é uma outra pregação. Ele foi tentado na sua alma a desistir. Temos a passagem quando Jesus estava tão aflito e foi para o monte orar que ele suava sangue. Mas a verdade é que Jesus venceu, e eu tenho orgulho quando eu leio a passagem e vejo Jesus morrendo. As pessoas ficam com pena, tadinho. Eu tenho orgulho, ele não desistiu, ele venceu, ele foi até o final. Isso é maravilhoso. Ele venceu por mim e por você. Ele nos deu um recomeço, ele nos reconciliou, ele nos abriu o caminho, ele se fez a porta para que nós possamos voltar ao Pai por intermédio dele e somente por ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe outro ou outros, e nada que você possa fazer fora de Jesus que vai te levar de volta ao coração do Pai. Não adianta fazer boas ações, alimentar bichinho, né? Fazer caridade, não vai te reconciliar. Não vai. Se isso pudesse te reconciliar, você não precisaria de Jesus. Deus viu que nós nessa carne somos emprestados e servidos para esse propósito, de alcançar a santidade. Temos que buscar ser santo como eu sou santo. Mas nós vivemos num corpo corruptível. E a nossa esperança é que mesmo com toda a corrupção, porque nós ainda pecamos, Paulo disse: nós somos daqueles que não vivem pecando. Mas não disse que não pecam. Nós pecamos todo momento. Gesto, atitude, palavra, pensamentos. É próprio dessa carne. Mas essa carne é só um invólucro ao qual a vida que Deus nos colocou, o Espírito que Ele colocou para que nós tenhamos vida, Ele possa retornar para Ele. Por isso, eu sinto orgulho. Eu me recordo aqui agora da passagem que fala sobre Pedro, né? Que Pedro, quando quiseram crucificar ele se recusou a ser crucificado, a semelhança de Jesus, que ele se julgava indigno. Pedro, apóstolo Pedro. E, segundo dizem, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Que coisa maravilhosa deve ser morrer pelo Evangelho. Eu não sei se eu teria coragem, porque falar é fácil, né? O próprio Pedro falou que não ia negar Jesus e em um certo momento ele negou. Mas seria um orgulho morrer por esse Evangelho. Seria uma vitória. E agora, voltando à primeira parte dessa parte B do versículo 33 do verso 16 de João: tem de bom ânimo. Ei, tem de bom ânimo. Não é hora de desistir, não é hora de parar, é hora de avançar. Você que anda meio afastado, meio desacreditado, tem de bom ânimo. Se você não tiver bom ânimo, se você não tiver esperança, você não vai conseguir voltar ao primeiro amor. Mas, meu irmão, eu ando cansado, eu ando desanimado. Se você continuar com essas mesmas atitudes aí, você não vai mudar. Nada vai mudar na sua vida. Você tem que fazer atitudes que vão te levar a esse lugar. Se você não ora mais, volte a orar. Se você não lê mais a Bíblia, volte a ler a Bíblia. Volte a abanar essa brasa. Tem de bom ânimo. Jesus,
Ele está voltando e tem voltado todo dia para as pessoas que têm morrido. Todo dia morre milhões e nasce milhões no mundo inteiro. Para essas pessoas, Jesus está voltando. Já foi. Mas enquanto a vida há esperança. Então tem de bom ânimo. Talvez você não volte a fazer as mesmas coisas com a mesma intensidade. Talvez você, por circunstância da vida, já tenha buscado um outro caminho. Eu não sei se esse caminho é o propósito de Deus para a sua vida ou não. Porque muitas vezes nós culpamos Deus, nós buscamos desculpas, mas são consequências das nossas próprias decisões. Nós escolhemos. Muitas vezes nós consultamos a Deus, muitas vezes nós ficamos dando desculpa, como Elias, quando esteve na caverna. O que fazes aqui, Elias? Não, os profetas me abandonaram, buscam pela minha vida. O que fazes aqui, Elias? É assim, nós ficamos buscando desculpa. E não tem desculpa, somos indesculpáveis. Porque nós fomos chamados não para cumprir propósito nosso, e sim para propósito do alto. E à medida que nós colocamos os nossos interesses, os nossos propósitos de vida, não estou dizendo que você esteja errado, mas eu te garanto, se esses propósitos se alinharem com os propósitos de Deus para a sua vida, você também vai ser um vencedor. Você também vai vencer o mundo. Porque nós estamos nesse mundo, mas Jesus disse que nós não somos daqui. Aqui é só uma passagem. Por isso, não se apegue tanto às coisas desse mundo. A nada, a nada, a nada. Porque eu não vi ninguém levar apartamento por sepultura, carro novo para sepultura. Às vezes eu vejo pessoas aí loucas, assim, endividam de forma a prestar obediência a um ritmo consumista. Porque se eu tenho, eu sou aceito. Se eu tenho uma moto, eu tenho amigos. Eu tenho que ter porque fulano tem. Logicamente, conforto, bens materiais podem me proporcionar muito legal. Mas isso não pode ser aquilo que vai ser o primeiro lugar na sua vida. Busque em primeiro lugar ao Pai. Ame a Ele. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas. Inclusive algo mais importante que qualquer coisa. E vocês vão concordar comigo. A saúde. Porque se você não tiver saúde, nada mais importa. Para o vídeo não ficar longo, me despeço por aqui. Celebramos a vitória de Jesus, não só com lábios, mas com atitudes. Ele venceu por mim e por você. Faça por onde merecer essa salvação, que é pela graça. Você não paga nada por ela. Porém, precisamos observar algumas coisas. Crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. E quem crê, obedece. Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!